Olá, está começando mais um Novos Tempos e no programa de hoje vamos falar sobre apropriação cultural. Você sabe o que significa? A apropriação cultural é a adoção de alguns elementos específicos de uma determinada cultura por um grupo cultural diferente. A discussão está em pauta. Em abril deste ano, a blogueira fitness Gabriela Pugliese foi destaque em uma campanha publicitária que teve como objetivo conscientizar as pessoas sobre o desrespeito contra os povos indígenas no Brasil. A campanha gerou polêmica nas redes sociais e tanto a marca quanto a blogueira foram acusadas de apropriação cultural. E este não foi o único caso. Em junho, a cantora e atriz Vanessa Hudgens também recebeu várias críticas após postar uma foto no Instagram usando um filtro dos sonhos como acessório no cabelo. Na mesma época, o cantor Justin Timberlake se envolveu em polêmica por tuitar que foi inspirado por um discurso de Jesse Williams, em que o ator falava exatamente sobre apropriação cultural. Os internautas o acusaram de se apropriar da cultura negra ao criar suas músicas e coreografias. Mas a questão não é restrita aos artistas. Nas ruas, é possível ver que muitas pessoas adotam estilos e acessórios de outras culturas. Lucas e Nayara são fundadores do Angola Janga, bloco de ritmos afro-brasileiros voltado para o empoderamento negro. Os dois afirmam que a questão está muito além do uso dos acessórios. É preciso respeitar o que aquilo representa para o outro. Que as coisas têm significado para a gente, que as coisas têm importância, às vezes religiosa. Uma mulher branca utilizando de um turbante será tida como elegante, exótica e tal. Uma negra vai ser chamada de macumbeira. No pejorativo, nem no questão de respeito com uma pessoa do candomblé ou de umbanda. Essa é o grande divisor da coisa. A sociedade trata de forma totalmente diferente. Quando a gente fala que as pessoas, que os negros, e principalmente os negros escravizados, preservaram a cultura com muito custo, a gente não tem ideia real de que custo seria isso. Pessoas morreram, pessoas apanharam muito, pessoas foram decepadas, para manter essa cultura do jeito que ela está hoje. E aí é muito importante para a gente que a gente entenda que houve esses antepassados que fizeram isso tudo, para que a gente possa estar hoje tocando um tambor, para que tenha um tambor. Através de oficinas e da música, o bloco trabalha para reunir todos em um grande coletivo em prol de suas próprias lutas e exaltar a cultura negra. Empoderamento do povo negro é empoderar todo o povo negro, empoderamento do povo indígena, empoderamento da mulher. É que todas elas se sintam empoderadas, todas elas se sintam com poder. Nesse sentido, se é uma questão coletiva, necessariamente você está protegendo e fomentando uma cultura. Como a gente brinca dizer que é uma armadilha. As pessoas se atraem até o Angola Janga procurando cultura, procurando carnaval, e a gente acaba amarrando tudo, permeando todas as questões da cultura negra e da sociedade como um todo. E é também utilizando a música que o músico Craca Beat e a MC Dani Nega abordam a apropriação cultural. Lançado no final de junho, o single Sou Preto Mesmo se volta para a falta de respeito e de visibilidade para a luta negra. Ter a nossa cultura respeitada e valorizada é uma questão vital, porque a cultura é a nossa identidade. Identidade é tudo que a gente tem, Uma pessoa sem identidade não é um ser, Todo mundo dizendo que é preto, todo mundo querendo ser preto, todo mundo buscando respeito. Sou preto mesmo, todo mundo dizendo que é preto, todo mundo querendo ser preto, todo mundo buscando respeito. Sou preto mesmo. A discussão sobre apropriação cultural sempre aparece quando falamos especificamente sobre moda, músicas das culturas africanas e afrodescendentes. Mas como vimos na matéria, o conceito de apropriação cultural não é algo exclusivo à cultura africana e afrodescendente, e sim às culturas em geral. Isso quer dizer que se um branco que faz sucesso como cantor de rap caracteriza-se como apropriador, um indivíduo negro que goste de ouvir ópera classifica-se da mesma forma. O mesmo seria o caso de um indivíduo asiático usando roupas com estampas de povos indígenas. Quem está aqui no estúdio para conversar com a gente sobre apropriação cultural é o historiador Locke Arcanjo.
Eu queria começar a nossa discussão pedindo para você comentar a seguinte frase, vamos ver aqui no telão. Nada pertence a uma cultura de maneira tão exclusiva a ponto de não poder ser globalizada e nenhuma cultura pode se dizer dona de uma prática ou objeto. Eu vejo que essa ideia remete a uma ideia da noção de culturas puras, né? Culturas que são originais e que não podem se misturar ou não podem se interconectar, não é? Nesse sentido, é muito interessante pensar que a própria antropologia, né, essa ideia da construção de culturas puras, a oposição de sociedades frias a sociedades quentes, ela é um pouco dessa construção da própria antropologia, né? E da nossos estudos culturais de maneira geral. Às vezes, sociedades que a gente pensa primitivas, entre aspas, né? Já são sociedades que são, culturas que são misturadas, não é? E dentro desse processo de globalização, é necessário pensar essa ideia de resistência, mas ao mesmo tempo, se percebemos essas culturas como puras, originais, estamos criando também, por outro lado, uma visão do exótico, daquilo que não pertence a uma diversidade, ou valorizando trocas. Então, quer dizer, é muito importante a gente perceber que muitas dessas culturas que a gente pensa em como forma de resistência, elas já são misturadas, né? Em termos culturais, professor, quais foram as maiores transformações que a humanidade passou nos últimos tempos? Eu acho que, até para ligar essa temática do programa de hoje, apropriação, dentre essas mudanças é o que a gente convencionou chamar de globalização, né, nos últimos tempos. Que, se for pensar, na verdade não é algo novo. Nós temos essa conexão das 4 partes do mundo desde o século XVI, onde você tem, não é, essa interconexão, essa troca de culturas e, por outro lado, também resistências a essas trocas e embates, não é? Mas nesse nosso contexto, depois da queda do Muro de Berlim em 89, eu acredito que a ideia com o fim da Guerra Fria, essa diversidade, essa troca, essa globalização e também as crises devido a essa globalização, eu acho que é o grande evento, assim, talvez, do nosso século, né? Eu creio também, não sei se eu estou enganado, professor, que a internet com essa aceleração do tempo de contato, de acesso às outras culturas, isso deve ter acelerado esses processos de crise, de conflito, né? Essa interconexão, né? Mas também de trocas, isso que eu estou... Sem dúvida, sem dúvida. E essa temática da apropriação cultural, ela é muito atual no sentido de que nós temos uma aceleração dessas trocas, né? Trocas de informações, apropriações e ressignificações entre culturas diversas, em contextos diversos e numa velocidade que nunca antes foi vista, né? Agora, professor, historicamente, quase sempre tivemos grupos culturais com pretensões de domínio sobre outros, né? Sim. Porque essas relações de dominação, daqueles que se julgam superior e queira dominar o outro, por que isso acontece, professor? E não de trocas de saberes, seria algo bem mais sensato e racional, né? São duas vertentes que a gente percebe na historiografia, nas ciências sociais e entre os teóricos de maneira geral, né? Uma vertente que pensa a questão desse contato entre culturas a partir da valorização, não é, dessas trocas e intercâmbios culturais. Não é? Você tem um historiador atualmente que trabalha nesse campo em Paris, que é o Serge Gruzinski, né, que é muito lido no nosso universo aqui, com o livro, um dos primeiros lançados aqui, O Pensamento Mestiço, depois entre as 4 partes do mundo. Então ele pensa como que desde o século XVI, como eu disse, há essa interconexão e trocas de culturas, apropriações e ressignificações. E o que mesmo acontece no nosso contexto. Por outro lado, né, pensando em outro teórico que discute essa questão ligada às trocas culturais, Nestor Garcia Canclini, que tem um livro fantástico que chama Culturas Híbridas, é importante pensar que essas conexões também geram o quê? Aquilo que não quer se misturar, aquilo que resiste à mistura, não é? Então, quer dizer, o conceito de hibridação do Nestor Canclini é interessante para pensar esse cenário, porque dentro dessa conexão e troca cultural, você tem geralmente uma relação de força e a resistência de grupos que não, vamos dizer assim, que não escolhem ou não querem fazer parte dessa conexão. Então, você tem 2 visões interessantes aí para pensar. Num né? simpósio promovido aqui pelo Departamento de Ciências da Religião com Relações Internacionais, Religiões para a Guerra, Religiões para a Paz, eu tive acesso a um autor
que hoje ele é libanês, mora na França, Amin Maalouf, ele trabalha muito essa questão das identidades assassinas. E que o mundo de hoje precisa mudar essa lógica de construção da identidade tribal. Então eu pergunto, professor, entre a consciência tribal, de pertença local, e essa tendência atual a ser mais planetária, a consciência nossa, podemos dizer que toda cultura, como uma realidade viva, sofre impactos e transformações no contato com o diferente? Sem dúvida, sem dúvida. Eu acho que, olhando a nossa história, né, como você falou, a questão da imposição, você tem várias formas de olhar para esse outro, de construir representações sobre ele, né? Ao longo do tempo, você tem, por exemplo, essa leitura do europeu chegando ao novo mundo, né? E a construção dessa visão do exótico, a ideia, o exótico, na verdade, que a gente pensa é uma relação de tradução do outro, mas ao mesmo tempo de distanciamento, não é? De não legitimação e reconhecimento do outro enquanto igual, né? Exato, perfeito. Ao mesmo tempo, você tem a criação de um projeto civilizador ligado à concepção nacionalista a partir do século XIX, que ao mesmo tempo que tenta incorporar culturas populares, né, ao discurso dessas nações, ao mesmo tempo traduzem essas culturas também dentro de um quadro de uma cultura erudita, não é? E que também gera de alguma forma um desenraizamento dessas culturas. Então o processo de modernidade, fundamentalmente a partir de fins do século XVIII e início do século XIX, ele constrói todo esse projeto civilizador, reconstrói, né, ressignifica, e ao mesmo tempo cria imagens de outras culturas dentro desse projeto civilizador. E isso está ligado às relações de poder, obviamente, né? Você tem uma construção de relações de poder dentro dessa lógica, né? Por outro lado, é possível pensar que mesmo nesses projetos civilizadores, você percebe a construção de culturas que são culturas misturadas, né, mestiças, que são culturas que ressignificam essas relações de poder, né, e a partir dessas formas de ressignificar, geram diversidade e também resistência a essa lógica de poder. Professor, nossa conversa até aqui já preparou o terreno para a gente entrar na temática, mas nós vamos fazer isso no segundo bloco. Maravilha. Tá? Vamos chamar um breve intervalo. Maravilha. Vamos fazer uma pausa na nossa conversa e seguir para um rápido intervalo. Daqui a pouco nós voltamos com a nossa conversa sobre apropriação cultural. Não saia daí. Eu acho que cada um tem que procurar o seu próprio grupo, né? Acho que a gente é um país democrático, país livre, né? Isso mostra que é todos nós, para tirar a desigualdade do mundo. Tá aí é para todo mundo usar. O povo quer usar, deixa o povo usar. Não tem isso, não. Acho muito bom porque as pessoas sempre quebram preconceitos, né? E cada um tem que conhecer a cultura um do outro. Então as coisas são bem legais, igual aqueles cavilos assim, pá. Acho mó bacana. A palavra apropriar significa tomar para si. O termo apropriação cultural é um conceito da antropologia e se refere ao momento em que alguns elementos específicos de uma determinada cultura são adotados por pessoas ou um grupo cultural diferente. Mas não é só isso. O conceito de apropriação cultural passa por uma reflexão política. Esse uso tem muitas vezes uma conotação negativa, especialmente quando a cultura de um grupo que foi oprimido é adotada por um grupo de uma cultura dominante. Por exemplo, um turbante carrega significados mais complexos e profundos do que simplesmente ser uma vestimenta. É isso mesmo? Por que a gente tende, ao falar de apropriação cultural, sempre problematizar e ligar aos conflitos de raça e étnicos? Para responder essa questão, é importante, como vemos a definição aí do conceito de apropriação, né? A meu ver, né, eu não consigo perceber o conceito de apropriação somente ligado à questão da dominação, né? Quando você apropria, tem um historiador importante que chama Roger Chartier, que trabalha com a temática de leitura e apropriação da leitura, né? Ele fala que é muito interessante perceber que ele fala da ideia de apropriação, mas levando em conta a ideia de ressignificação. Então, quando você apropria, nós não estamos ligados somente a uma ideia de dominação
sem que se perceba, dentro desse processo de dominação, essas trocas, essa construção de outra cultura, senão ficaria muito complicado a gente pensar a nossa construção da nossa cultura brasileira. No caso da ideia colocada entre o negro e o branco, é muito importante perceber que essas noções, elas também estão ligadas a um contexto que foi construído no século XIX, com a entrada das ideias raciais no Brasil, e um conceito, a noção racialista, né, que forma a noção de Brasil como um país formado por 3 raças. Então, em larga medida, essa ideia racial do Brasil, ela perpassa um contexto do XIX, cientificista, né, que constrói a noção de raça ligada à questão biológica, não é? E a permanência dessa noção biológica para o estudo cultural, não é, a meu ver, ela, na verdade, estreita as possibilidades de pensar a questão da cultura. Não é? No caso específico, como eu citei, por exemplo, desse historiador Roger Chartier, né? Quando a gente estuda e vê, a gente discute a ideia da Revolução Francesa como uma revolução iluminista, né? Como uma revolução das ideias iluministas, a ideia desse historiador, por exemplo, é pensar como que essa noção dessa cultura, pela apropriação das práticas de leitura, foram ressignificadas pela cultura popular, pelas práticas ligadas às festas, e como que nessa circularidade, nessa apropriação e ressignificação, no caso da Revolução Francesa, ela acontece com uma nova cultura, não é? Para além das relações de poder, de dominados, dominadores, né? Pensando numa relação dialética, o senhor acredita que em toda relação cultural acontecem trocas, intercâmbios, apropriações devidas e indevidas? Eu acredito que sim, mas isso que nós estamos discutindo e essa afirmação, essa pergunta sua, ela para mim está ligada nesse final, né, como eu disse, do pós-89 no início, um intelectual muito importante, né, Boaventura Santos. Sim, ele diz uma coisa interessante, né? Com o final, com a crise do liberalismo por um lado, com a crise das ideias de emancipação do homem, com a crise do marxismo, né, de maneira geral, a diversidade passou a ser isso que nós temos para pensar politicamente e agir dentro desse contexto nosso globalizado, né? Ou seja, a diversidade, a discussão em torno da diversidade é o que nos resta nesse contexto de crise das metanarrativas, de crise dos projetos de emancipação do homem, né? Então, o debate em torno da diversidade, que é muito rico, né? Diga-se de passagem, é o que nos resta nesse sentido. Eu vejo até com um certo pesar que ele coloca, mas ao mesmo tempo, dentro dessa questão da diversidade, da possibilidade de discutir a questão das práticas culturais, intercâmbios, esse contexto nosso é um contexto também de exclusão social, de um contexto em que o discurso em torno da globalização e efetivação dela se faz dentro de uma lógica de exclusão social. E dentro dessa questão da exclusão social, a apropriação da cultura, ela se presta dentro desse projeto também a a construção de uma periferia dentro dessa globalização, né, vamos dizer assim, culturas periféricas. Então, ao mesmo tempo, esse debate é muito rico e nos mostra que a diversidade é o tema que a gente deve discutir, mas ao mesmo tempo sem perder essa crítica que você está colocando. Ou seja, a diversidade, globalização, intercâmbio através da internet, mas dentro desse processo a gente tem essa noção de não distribuição de renda, né? A política econômica que muitas vezes exclui, né, na maioria das vezes, dentro desses projetos, essa população mais pobre, e dentro desse discurso da diversidade a gente pensa que existe um equilíbrio social e que na verdade não acontece. Porque, se eu não estou enganado, o que a gente escuta mais vamos dizer assim, no senso comum é que a apropriação cultural é uma questão negativa. Então acho que a gente pode fazer essa distinção entre uma positividade também presente. Né? Claro, que a ideia, né, a gente vê na internet, vê as discussões, os fóruns na internet discutindo acerca da questão da apropriação, e existe uma visão muito negativa, né? A ideia de apropriar de uma cultura que não é a sua cultura e usar dentro de outro universo ali cultural, e isso seria uma apropriação negativa, porque não só, como eu disse, a questão de criação de uma visão exótica sobre essa cultura. Agora, isso tem que ter muito cuidado. Como eu disse, a apropriação cultural é um conceito. E dentro dessa questão conceitual da apropriação, é histórico, né? A noção que nós temos de dialogar com outros grupos, apropriar, ressignificar, né? Mas ao mesmo tempo isso deve ser acompanhado de uma crítica ligada ao próprio processo de globalização,
que existe dentro desse processo a questão da diversidade cultural das trocas, mas um processo de exclusão também. Nós vamos continuar essa conversa, mas primeiro eu gostaria que o senhor estivesse atento comigo para ver o que é o chamado nosso quadro hashtag. O que os internautas estão falando sobre essa temática que estamos discutindo. Vamos lá. Pessoal, então vamos dar uma olhadinha aqui no nosso telão e ver o comentário dos internautas. Pelo amor de Deus, me explica essa revolta com apropriação cultural dentro do Brasil. País miscigenado e uma diversidade cultural. Não tem lógica. Segundo, tipo assim, gente, a apropriação cultural negra acontece desde que o Elvis Presley surgiu e infelizmente não vai acabar tão cedo. Terceiro e último comentário. Sobre a apropriação cultural, eu acredito que existe e é horrível quando algo só é bem visto quando feito por brancos. E aí, professor, pelo que os internautas dizem, parece que há muita confusão na cabeça das pessoas ao usar o conceito de apropriação cultural. Parece realmente uma polêmica aí, né? Posições diferentes e colocando essa questão, que afinal de contas, o que é essa apropriação cultural? E também outras falas que mostram também uma resistência ao que se imagina que seja essa ideia de apropriação cultural. É importante, né, a gente pensando como que as pessoas discutem isso, eu como historiador, né, ou seja, a nossa cultura, ela sempre, a cultura brasileira de maneira geral e as culturas de maneira geral, elas sempre lidaram com esse processo. Né? Sempre lidaram com misturas, sempre lidaram com ressignificações, sempre lidaram com interconexões. Quando a gente pensa, né, a fala sobre Elvis Presley, por exemplo, a música brasileira, seja a música erudita, a música popular, ela sempre dialogou com outras culturas, sempre incorporou tradições musicais, inventou tradições musicais, a nossa literatura e as práticas também, nossas práticas culturais, a sociedade... A religião. A religião, claramente, né? Também. Então, eu acho que o estudo mais crítico ou um processo que a gente pense educacional de qualidade é que levaria essa discussão não somente para dentro de sala de aula, mas que traria uma clareza maior com relação a isso. Ou seja, do ponto de vista da história, das ciências sociais, é necessário tratar do ponto de vista conceitual. A apropriação, tanto no caso da antropologia, no caso do meu trabalho, que é no campo da história cultural, é necessário pensar essas trocas numa perspectiva crítica, ou seja, como que uma cultura apropria de outras práticas, de outras culturas, ressignifica em contextos diferentes e constrói a partir disso outras culturas. Isso é positivo, não vou dizer nem positivo ou negativo, mas é parte da cultura. Agora, ao mesmo tempo, nesses contextos, no nosso contexto atual, isso deve vir acompanhado de uma crítica em torno da questão de expansão de imperialista, de lógicas de mercado que se constituem a partir da criação de uma visão do exótico sobre culturas diferentes, que gera esse desenraizamento dessas culturas. Então é necessário pensar pontualmente isso, né, do ponto de vista histórico. Eu estou me pensando aqui nas reflexões importantes de Noam Chomsky, né, do próprio Boaventura Santos, que você citou. Agora, professor, para a gente ir encerrando, infelizmente, estamos chegando ao fim, mas eu não queria que a gente terminasse sem essa pergunta. Por que apesar de estarmos mergulhados nesse contexto de troca, que o senhor chamou de globalização, por que o pluralismo cultural ainda não é reconhecido como uma riqueza disponível e que pertence à humanidade? Eu daria duas vertentes, uma como pesquisador e outra né, como pensando no nosso cotidiano, né? No ponto de vista da pesquisa dos estudos culturais, né, eu acho que isso vem mudando muito, né? Trabalhos atuais vêm valorizando o estudo dessa diversidade, obviamente, mas eu acho que muitos nossos conceitos, muitos nossos métodos de trabalho, eu falo como historiador, eles ainda estão enraizados numa lógica de conceitos que não permitem que a gente pense essas trocas, né? A ideia de pensar a questão da diferença passa por uma renovação metodológica das ciências sociais, uma renovação metodológica no campo da história, né? Então esse é o primeiro passo, né? O segundo que eu acho que é a nosso processo de tratar a questão da educação, né? Eu acho que é necessário a gente pensar a diversidade dentro da sala de aula, na formação básica, a gente pensar a diversidade dentro de práticas de ensino, não só da história, mas de todos esses campos do conhecimento e valorizar isso dentro dessa prática. Se me permite, eu ainda acrescentaria um terceiro, que é nós, de fato,
superarmos as desigualdades que há entre nós, né? Sem dúvida, sem dúvida, sem dúvida. Eu acho que essa dificuldade de aceitação em relação ao outro, né, está muito ligada à questão educacional, mas muito ligada a essas diferenças que também são econômicas, né? Claro. Que estão aí. Professor Locke, muito obrigado pela sua presença aqui, enriquecendo o Novos Tempos. Que a gente tenha outras oportunidades. Eu que agradeço muito. No programa de hoje, vimos que a diversidade cultural nem sempre é acolhida como uma riqueza, um bem que pertence a toda a humanidade. Nossa mentalidade ainda é muito tribal e nossos valores não garantem a dignidade de todos os povos e nações. O conceito de humanidade, de aldeia global, de casa comum, é muito recente em nossa história. Os conflitos culturais, dominação e apropriação, cultivo da memória e resistência fazem parte da nossa história e também do nosso presente. Mas e o futuro? Como será? Nosso mundo vem passando por gigantescas transformações com as novas tecnologias de transporte, comunicação em rede. Será possível superarmos as mentalidades tribais que tratam o diferente como inimigo e construirmmos uma outra realidade planetária pautada pela cultura da paz, da partilha, da justiça e do bem comum? O que você pensa sobre isso? Bom, por hoje é só. Fiquem com Deus e até o próximo programa. O Novos Tempos é uma parceria da PUC TV Minas e o Ânima, Sistema Avançado de Formação da PUC Minas. A gente volta na semana que vem. Até lá!